Oi, gente, eu sou a Renata, do Clube do Bordado, e hoje eu vou trazer uma questão para refletirmos a respeito, que a ideia é que a gente pare de depreciar o nosso querido artesanato. Bora? Esse ano eu pretendo prestar um mestrado. Na verdade, eu acho que esse ano não vai rolar, mas eu estou fazendo meu embasamento teórico para eu prestar um mestrado. Então, eu tô fazendo vários cursos que aparecem, eu tô lendo bastante. E eu fiz um curso no Sesc Pompeia, muito maravilhoso, sobre artes e artistas feministas da América Latina, ministrado pela Carla Cristina Garcia. E desde então eu tô assistindo algumas aulas dela como ouvinte, e ela tem me ensinado muito, e eu queria compartilhar um pouco das coisas que eu tenho aprendido e dos questionamentos que eu tenho me feito e falado com as meninas sobre isso no clube e tal, e a gente achou legal gravar um vídeo pra compartilhar essas coisas com vocês também. Então eu queria começar com uma definição de arte e a definição de artesanato de acordo com o dicionário, porque tem toda uma questão aí envolvida sobre quando a gente fala que o nosso trabalho é uma arte, e aí tudo, nossa, é uma arte da hora. E quando você fala assim, meu trabalho é artesanato, a pessoa fala assim, legal. Então, vamos começar nosso embasamento. Eu vou ler aqui, tá, gente? Porque eu não decorei a definição do dicionário. Arte, habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica realizada de forma consciente, controlada e racional. Então, essa é a definição de arte. Artesanato. Arte e técnica do trabalho manual não industrializado, realizado por artesão que escapa à produção em série. Tem finalidade a um tempo utilitária e artística. Ah, é feminino porque é arte, né? Achei estranha essa frase. Achei estranhas essas definições, cara. Elas dizem muito pouco. Mas eu achei interessante justamente por isso. Que louco. Porque, tipo, diz muito pouco. E aí, assim, aí você vê que não existe uma distância tão grande entre elas. Quando você lê a definição, você fala assim, tá, então o que difere o artesanato da arte é que o artesanato não tem processo em série. Que ele é sempre um processo manual. Essa é a diferenciação? É e, só tipo, isso. a arte pode ser feita em série, pode ter métodos industrializados no meio. Então, é só isso? Fica aí uma questão. Vamos voltar então para a primeira metade do século XIX, lá quando os processos e produtos industriais ainda não existiam, então tudo era feito manualmente. Mas, falando especificamente dos trabalhos manuais, eles eram ofícios executados em sua maioria, se não em sua totalidade, por homens. E eram trabalhos muito valorizados. Então a gente precisa entender o que aconteceu entre essa primeira metade do século XIX, em que os produtos e os processos artesanais eram muito valorizados, e a Revolução Industrial, que foi quando, de repente, você começa a olhar para o artesanato e fazer assim, Então, o que aconteceu no meio desse caminho? Não sei vocês, mas eu e muitas pessoas com as quais eu conversei, nós temos uma sensação de que quando alguém fala que meu trabalho é um artesanato, eu sinto que ele está sendo depreciado. E quando alguém fala que meu trabalho é arte, eu sinto que ele está sendo valorizado e está sendo colocado numa posição nobre. Ele está sendo enobrecido. Vocês têm essa sensação também? Aliás, gente, nós vamos precisar muito da colaboração de vocês para esses vídeos acontecerem. E eu aguardo os comentários sobre o que vocês estão achando pra gente conseguir evoluir nessas conversas. Beleza? Fechou o rolê? Vamos lá. Você que me lembrou quando alguém vê alguma coisa de moda que é muito bonito, assim, tipo um vestido maravilhoso, e fala assim, isso não é roupa, isso é arte. Cara, moda é bom também, sabe? Não Sim, é isso. Evoluir pra arte. E na verdade, acho que não é só artesanato, né? Tipo, eu acho que... eu acho que sempre que... acho que é unânime que todos valorizam a arte. A palavra arte, ela é totalmente valorizada. Te coloca em algum lugar diferente. Sim, então sempre você coloca a arte em detrimento de alguma outra coisa. Seja moda, seja artesanato, seja produtos industrializados. Que eu vi esses dias também, um azulejista fazendo uma parada linda. E ele fazia azulejo, ele era azulejista. Uhum. Não, você é um artista. Você não é azulejista, você é artista. Então. E a gente precisa desmistificar tudo isso mesmo, né? Claro que a arte tem a sua importância e tem o seu papel cultural e histórico,
Mas isso não significa que as outras áreas dos nossos trabalhos também não tenham, né? A gente consegue mapear na história quando que começou essa desvalorização do artesanato. A primeira metade do século XIX, o artesanato ainda era supervalorizado e executado por homens. Na segunda metade do século XIX veio a Revolução Industrial. Quando começou o processo fabril, os homens, em sua maioria, foram trabalhar nas fábricas e começou um processo de valorização dos produtos industriais em detrimento dos produtos artesanais. E isso, se você for pensar numa lógica do sistema capitalista, faz muito sentido, porque se o mundo estava começando a gerar fábricas, eles queriam o quê? Que os trabalhos e os produtos gerados pelas fábricas fossem valorizados. Além disso, existe uma questão da detenção do conhecimento. Um artesão, como a própria definição de artesanato diz, ele está definido porque é um trabalho feito manualmente e o artesão ele detém todo o processo de obtenção daquele produto. Então ele conhece um produto do início ao fim. E isso, para um dono de uma fábrica, para um dono de uma empresa, isso não é bom, porque ele não quer que o seu funcionário saiba mais que ele. Então, na Revolução Industrial começou um processo de desvalorização do artesanato, porque os chefes e as grandes cabeças do nosso sistema não querem que nós detenhamos o processo de obtenção de tudo, de todos os processos. Eles querem que nós tenhamos apenas conhecimento de uma partezinha do negócio. Porque a gente vai lá todo dia, bate o nosso cartãozinho, a gente faz uma pecinha, a outra pessoa faz a outra pecinha, e só quem conhece o processo inteiro é o dono. Isso da Revolução Industrial também começou a se produzir mais coisas do que as pessoas precisavam comprar. E por isso que precisou também valorizar o que Sim, para a pessoa querer mais e continuar a roda girando, né? Para as fábricas, no caso. Já que dava para produzir muito pela primeira vez. Sim. Olha aqui, se meu cabelo começar a fazer montanha pra cá, você me avisa, viu? E aí a gente vai pular 100 anos pra frente da Revolução Industrial. E a gente vai armazenar aqui no nosso ficheiro que durante esses 100 anos a Revolução Industrial continuou, as fábricas foram aumentando, os processos fabris crescendo e ganhando cada vez mais corpo e, consequentemente, a desvalorização do artesanato também só foi crescendo no gráfico. Crescendo a desvalorização? Crescendo a desvalorização do artesanato. Inversamente proporcional. 100 anos depois, a gente chega em 1914, que foi a Primeira Guerra Mundial. Os homens vão para o fronte de batalha na guerra e as mulheres precisam ocupar os espaços que os homens os espaços e as funções que os homens ocupavam, seja na lavoura, na colheita ou nas fábricas. O que aconteceu? Houveram mudanças no sistema de produção e no papel feminino diante da sociedade. Foi um marco muito importante para as mulheres no posicionamento na sociedade. Os boys tiveram que ir embora. Mano, os homens teve que ir pra guerra pra acontecer o quê? A mulher conseguir ir lá e empilhar uma pecinha, sabe? Na fábrica. Ir lá colher uma alfacezinha na colheita. Tá certo isso? Não tá certo. Mas faz parte da história. O que a gente faz? A gente aceita. Na verdade eu não aceito, mas eu compreendo. Nem compreendo. Com o desenvolvimento tecnológico, as mulheres foram retiradas das lavouras e das colheitas e foram colocadas, em sua maioria, nas funções nas fábricas. Então elas começaram a atuar diretamente no processo industrial. Aí a guerra acabou, né? A guerra acabou, o que aconteceu? Os boys voltaram. Muitos dos homens que voltaram, primeiro, né, que muitos homens morreram na guerra, então quando a guerra acabou não tínhamos mais o mesmo número de homens, como pensando em mão de obra trabalhadora, e muitos homens que voltaram também voltaram mutilados e impossibilitados de trabalhar. O que aconteceu? Durante todos esses anos de guerra, as mulheres estavam lá, cumprindo o papel dos homens e ajudando a sociedade a se movimentar. E aí os homens voltam da guerra e eles querem voltar a ocupar o espaço deles, nas fábricas, nas lavouras e nas colheitas. E as mulheres deveriam fazer o quê? Voltar pra casa, que é o lugar delas, né? Tá certo isso. Mas os homens voltam da guerra em menor número e com grande parte comprometida e impossibilitada de trabalhar por conta das mutilações e dos traumas, etc. Então, com danos irreversíveis. Então, seria um momento em que as mulheres e os homens teriam que conviver e compartilhar esses ambientes.
começa a treta. Gente, temos que atentar aqui que não estamos incluindo nessa massa feminina as mulheres negras, porque as mulheres negras sempre trabalharam. Então, quando a gente fala que foi a primeira vez que as mulheres entraram no mercado de trabalho, nós estamos falando de um modo geral, porque as mulheres negras sempre trabalharam, nós sabemos disso, mas a questão é que o trabalho delas nunca foi valorizado ou reconhecido. Mas eu não tenho lugar de fala, então a gente pode convidar alguém um dia pra vir conversar, né? Seria super legal se a gente convidasse alguém. Quero muito! Vamos convidar alguém que tenha lugar de fala para falar sobre esse momento e sobre as inconveniências que as mulheres negras passaram nesse processo e até hoje. Enfim, isso fica para um próximo vídeo. E esse espaço no mercado fabril não foi fácil de conseguir pelas mulheres, e elas não queriam abandonar esse lugar que foi tão difícil de ser conseguido na indústria, mais uma vez voltando para casa, porque os homens voltaram da guerra, sabe? Eu sei. E aí começaram as reivindicações femininas, e a esse movimento de reivindicações pelo espaço delas no trabalho, por direitos, foi chamado de primeira onda do feminismo. Então sempre que falam, porque nós temos 3 ondas do feminismo, então sempre que falarem pra você primeira onda do feminismo, você lembra dessa historinha que eu tô contando. Teve a revolução pós-guerra, teve a Revolução Industrial, passaram 100 anos, teve a guerra, os homens foram lutar, os boys foram tudo lá pegar nas armas, as mulheres foram o quê? Lá trabalhar na fábrica. Aí os boys voltam e falam assim, não, volta lá pra casa, obrigado por ter me ajudado, agora eu vou voltar pro meu trabalho. Aí ela fala, aqui não. Aqui não, meu bem. E aí, essa questão, primeira onda, segunda onda, terceira onda, também fica para um outro vídeo, né, gente? Porque senão a gente não para de falar aqui nunca mais. Mas, onde eu queria chegar? Falando de todo esse processo. Porque agora a gente vai voltar, pega lá no ficheiro que a gente estava falando da desvalorização do artesanato. Quando os homens voltam da guerra e querem ocupar o lugar que era deles por direito, a grande maioria das mulheres volta para casa. E é nessas mulheres que eu quero focar. Porque essas mulheres são as grandes estrelas do nosso artesanato. Tinha uma estrela aí, né? Tinha uma estrela aqui, ó. Tinha as mulheres. Você vai pôr uma estrela aqui pra mim? Tô emocionada. Diante desse contexto histórico, em que os artesãos, que eram majoritariamente homens, lá na primeira metade do século XIX, eles passaram por um processo industrial. Então esses homens que eram artesãos, começaram a ser desvalorizados, foram todos para a fábrica, em sua grande maioria. E aí, o trabalho artesanal, ao longo desse período, passou a ser executado majoritariamente por quem? Pelas mulheres. Porque as mulheres estavam em casa, as mulheres sempre tiveram essa tradição do enxoval, de aprender algumas artes manuais em casa, e o trabalho dos artesãos foi caindo cada vez mais em desuso. E esse trabalho continuou sendo perpetuado e executado pelas mulheres, que continuavam ficando em casa. Quando os homens voltam da guerra e as mulheres voltam para casa, e elas já têm um outro ritmo de trabalho, porque elas já voltaram para as fábricas e tal, elas se focam mais no trabalho e voltam isso para as manualidades. E aí... nada. Mas vira negócio, né? Tipo, começa a trocar por dinheiro, porque antes era uma coisa muito pra decorar a casa, pra presentear. Sim, exatamente. Nesse momento, o artesanato, ele deixa de ter esse papel estritamente decorativo, e ele passa a ser visto como mulher, porque antes ele não deixou de ser decorativo, mas antes ele só servia, a mulher fazia o trabalho e decorava a própria casa, fazia o próprio enxoval, o enxoval das filhas, e ficava só naquele pequeno círculo de convívio, o trabalho que ela fazia. Acabou? Inclusive tem aquele trecho da Simone de Beauvoir que pode dar um vídeo também. Que qual? ela fala das tristezas dos trabalhos manuais, porque era tudo que dava pra fazer. Sim. Porque estava confinada em casa. Sim. E era uma coisa... Nossa, que tá arrepiado, gente. Porque era tipo... Outro vídeo, hein? Outro vídeo, ó. Vamos aí, só aumentando a playlist. E aí, nesse momento, os trabalhos manuais passam a ser uma moeda de troca. Porque as mulheres que já saíram de casa, que estão trabalhando nas fábricas, elas querem continuar trabalhando. Eu só consigo imaginar a dificuldade que deve ser você ir lá, entrar no mercado de trabalho, você pega ritmo, você tem hora pra entrar, hora pra sair, você trabalha 10, 12 horas por dia, porque nessa época, na Revolução Industrial era assim, né, a jornada de trabalho. E aí, de repente, você volta pra casa e fala assim, continua aí bordando em casa, fica feliz aí.
Né, você experimenta a liberdade financeira, né? Sim, exatamente. Porque liberdade. Sim. E agora que a gente já contextualizou essa história do artesanato e as mulheres começarem a tirar os trabalhos artesanais de dentro de casa e começar a usar como moeda de troca e oferecer para fora de seus lares, eu queria focar um pouco no Brasil, que é para o nosso contexto, em que o trabalho artesanal do Brasil, ele é um dos maiores do mundo. Faz sentido também pelo tamanho do Brasil, óbvio, que nós somos muitos, mas é um trabalho muito reconhecido internacionalmente. E, internamente, nem tanto, né? O artesanato, ele representa o nosso folclore, a nossa história, as características de cada região do nosso país, que é um país gigantesco, é um país muito rico em vegetação, em cultura no geral. Então, além de ter toda essa carga folclórica, artística e histórica para a cultura do nosso país, além de tudo isso, o artesanato ele tem uma característica maravilhosa de empoderamento, que essa palavra está muito em voga no momento, e o artesanato não tem o raio empoderador, mas o artesanato, ele garante sustento, gente. O sustento não só de uma mulher, como de uma família inteira. Ele garante para Dona Maria que ela vai sustentar ela mesma e aos 5 filhos dela, porque ela não tem um marido para ajudar na renda. Ou ela tem um marido para ajudar na renda, mas ela consegue contribuir também. E isso garante autonomia para Dona Maria dentro da comunidade local. Ela consegue respeito, ela consegue admiração e ela consegue prover. E isso, diante da sociedade, de um modo geral, é muito significativo. E aí a minha pergunta é: por que raios a gente desvaloriza o artesanato? Eu queria saber, depois de tudo isso que eu falei. Você é detentor de todo o processo de produção de um produto. Então você tem ali a faca e o queijo na mão, como dizemos aqui no Brasil. Você tem autonomia. Você consegue garantir não só o seu sustento, como o sustento da sua família. E isso eu falando com você que é artesão, mas isso eu também posso falar para você que consome o trabalho do artesão. Para você não chegar lá para comprar o pano de prato da Dona Maria e falar assim: ah, mas tudo isso? Porque quando você vai lá na loja, cara, aquelas lojas que a gente conhece o nome, que tem um monte de rede, você não vai lá e olha para a vendedora e fala assim: nossa, mas caro esse pano de prato bordado à máquina, hein? Você acha ele bem bonito, tudo lá bordado branco sobre branco, com bordado inglês na ponta. Aí você acha bem bonito, vai lá e paga. Então, gente, vamos mudar este movimento, pelo amor de Deus. Vamos, nós artesãs, nos conscientizarmos do poder que a gente tem, de autonomia, de empoderamento, de conhecimento, de valorização e de contribuição para a cultura do nosso país, não só cultura como história do nosso país. E nós consumidores, porque nós que somos artesãs também somos consumidores, e vocês que são só consumidores também, vamos valorizar o trabalho que é feito à mão. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham de tudo isso, que eu falei bastante coisas. Vocês gostam desse formato de vídeo? É a primeira vez que a gente está testando. Como são vídeos mais longos, a ideia é que você vá abordando ou vá fazendo outras coisas enquanto você vai ouvindo, refletindo. E compartilha com a gente seu pensamento, por favor. Queria lembrar mais uma vez que eu não sou uma sumidade no assunto. Eu estou compartilhando coisas que eu aprendi em cursos e coisas que eu tenho estudado para composição e elaboração do meu mestrado. E o conhecimento de quem vive isso no dia a dia, né? Sim. Porque a gente é a Dona Maria. Exatamente. E o meu conhecimento como Dona Maria, que bordo todos os dias e ouço muitas vezes, não uma nem duas, mas muitas vezes, essa frase, tipo, não, gente, você quer me matar? Aí você fala assim: mas tem ouro nesse negócio aí que você tá vendendo? Então eu falo assim: tenho aqui, ó, minha mãozinha de ouro, maravilhosa. Então, assim, chega, né? De desvalorizar artesanato. Desvalorizar. Beijos e até a próxima. E aí, 100 anos depois da Revolução Industrial, em 1914, Vanessa, me ajuda? Com os meus problemas de dicção aqui. Inca. Inca? Tô falando dos Incas. 100 anos depois da Revolução Industrial, que aconteceu em 1914, 100 anos depois da Revolução, em 1914, Inca.
Por que eu fui começar em? Eu já ia falar Enca?